Shalom Haverim, Shalom amigos, Shalom Ahim, Shalom irmãos, que o Eterno, o soberano Criador dos céus e da terra, esteja neste momento abençoando as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, tudo que temos seja abençoado pela mão do Altíssimo, pois na verdade tudo pertence a Ele, mas Ele por sua infinita misericórdia e por sua tão grande tão grande graça, Ele nos permite fazer uso das suas riquezas, porque Ele é o dono do ouro e é o dono da prata. E eu quero já logo entrar numa palavra, que eu quero ler alguns versículos para você, e depois responder um seguidor do canal, um amigo. E é interessante e importante você entrar no meu WhatsApp. Em todos os vídeos lá no YouTube, tem na descrição do vídeo está lá o meu telefone. É muito importante você entrar no WhatsApp e pelo WhatsApp você fazer a sua pergunta, o seu questionamento. E eu vou estar te respondendo dentro das Sagradas Escrituras, mediante a palavra do Altíssimo. Eu quero estar respondendo você no nome do nosso Rei Salvador Yahushua HaMashiach. Olha só, eu quero ler o que está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11. O 10 é só para esclarecer, o 11 é que está o conteúdo que nós queremos abranger. Olha o que está escrito aqui. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Festa de São João. Nem adivinhador. Olha aí dentro das igrejas, se não tem os adivinhos aí, Deus está mandando, Deus está me mostrando aí. Nem prognosticador. Pessoas que querem dar diagnóstico sem ser médico. Deus está me mostrando que você tem isso e aquilo na coluna, no pulmão, no fígado, não sei aonde. Olha só, isso é prognosticar. Nem agoureiro, pessoas que falam, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso, Ele vai castigar fulano, isso é agorar a vida dos outros. No meio do povo do Eterno, de Elohim, não pode ter agoureiro. Olha só, nem agoureiro, nem feiticeiro, aqueles que usam, se vestem de branco, né, para se fingir ser pertence do Eterno, ali se passam por carralo, por igreja, por congregação, mas ali eles usam meios da feitiçaria, como banho de arruda, como banho de não sei o que lá mais, como espada de São Jorge, entre aspas, espada selvagem. Isso são feiticeiros, tá? Manda dar nó em fronha de camisa, em fronha de travesseiro, em manga de camisa do parente. Isso é feiticeiro. Olha o que está escrito mais. Nem encantador de encantamento, hipnólogo, pessoas que derrubam os outros por hipnose, por alta sugestão. Nem encantador, a pessoa fica encantada, vai cair no espírito, entre aspas. Isso não pode ter no meio do povo do Eterno. Nem encantador de encantamento. Nem quem consulte, isso aqui, preste atenção. Nem quem consulte um espírito adivinhante. Olha só, o que adivinha por trás dessas pessoas? São entidades, são espíritos. Nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Olha só, nem quem... profeta, mas tem como consultar uma pessoa que já morreu? Uma pessoa que já morreu, ela volta para ser consultada? Vamos responder dentro da palavra. Eu quero que você preste bastante atenção para você não ser enganado. Olha o que está escrito no livro de Iov, de Jó. Jó, ele foi um dos 3 principais sacerdotes na época de Yosef, na época que José estava no Egito, no Misraim. Yosef, ele era o governador do Misraim, do Egito, e tinha 3 excelentes sacerdotes ali, que eram, na época, que eram os sacerdotes dos deuses do Egito, né? Dos principais deuses. Um era Jó, o outro era Itrô,
que Jetro, que depois se tornou sogro de Moshe, e o outro era Balaão, que era aquele corrupto, aquele que se vendia, né? Dependia de quanto pagavam, ele ia lá e amaldiçoava. Então, esses três eram sacerdotes na época de Yosef. Quando o faraó da época de Yosef morreu, o que esses três sacerdotes fez? Fugiram. Que eles eram jovens ainda, eram novos ainda, e eles fugiram porque quando morria um faraó, os sacerdotes daquele faraó eram enterrados junto com o faraó. Então, eles, para não serem mortos e não serem enterrados junto com o faraó, eles fugiram, né? Olha o que está escrito aqui. Jó, capítulo 7, versículo 9, 10 e 11. Olha o que está escrito aqui. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem, isso aqui é o corpo, a casa, o corpo, nunca mais tornará o corpo físico, nem, olha só, o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, do meu homem interior. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Olha só, presta bem atenção. Aquele que morre juntamente, ele entra num estado de sono. Uma pessoa que morreu entra num estado de sono. Ela morreu, apagou, desligou, ela não vê mais nada, ela não está acordada, não está em limbo, não está em purgatório, não está em lugar nenhum, entre aspas. Ela está aguardando o dia que o Eterno vai chamar a todos à vida para ser julgado. Ela está aguardando o dia do julgamento. Aí uma pessoa perguntou para mim, mas aquele ladrão que estava à direita de Yahushua, quando ele foi crucificado, quando ele foi pregado no madeiro. E Yahushua disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele está no paraíso? Não. Porque hoje mesmo é uma figura de linguagem. Para aquele que morreu, o dia que ele voltar à vida será como se fosse no exato momento que ele morreu. Por quê? Porque ele não vê esse espaço de tempo. Esse tempo que você vê, que eu vejo, porque estamos vivos, estamos presenciando o físico, esse tempo, aquele que morreu não vê mais. A pessoa que morreu é como se fosse um interruptor. Você vai lá, desligou, acabou. Só vai aguardar o dia do juízo, que o espírito daquela pessoa voltará ao corpo físico dela e todas as pessoas, sem exceção, seja ela cremada, seja ela enterrada, seja ela desaparecida, comida por bicho, seja ela, de qual forma seja, ela voltará com 33 anos de idade, que é o pleno vigor do ser humano. O ser humano com 33 anos, ele não é criança mais, ele já é um homem formado e ele está no seu pleno vigor. Olha só. Então, por isso, todos voltarão. Ah, mas é aquele que morreu com 100 anos, aquele que morreu com 90, aquele que morreu... Não, ele vai voltar com 33 anos. E o bebezinho que foi abortado por aquela mulher cruel que sacrificou aquela criança sem dar a ela o direito da defesa, ela vai voltar como bebezinho? Claro que não. Claro que não. A pessoa, todos... Seja aquele bebezinho que foi arrancado do ventre ou aquele idoso que morreu com 120 anos. Aquela pessoa, ela voltará com 33 anos de idade. Todos. Sem exceção. Sem exceção. Você que assistiu o vídeo na íntegra, vai lá no canal no YouTube, aproveita, dá o seu like, aproveita, aciona o sininho de notificação e aproveita também, se inscreva no canal Navi Monteiro, com W. Navi
Monteiro. Você vai colocar Navi Monteiro e ali você vai estar entrando no canal, vai achar meus vídeos ali e você vai estar assistindo esse vídeo na íntegra, tá? Porque agora no Kawai já passa o tempo e aí você não vai poder assistir. Olha só, mas voltando aqui para as Sagradas Escrituras. Olha o que está escrito aqui. Tal como as nuvens se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, que eu só tenho voz, só vou falar, só vou reclamar, só vou dialogar enquanto eu estou vivo. E aquela pessoa profeta que morreu, e aí uma pessoa conjura aquela pessoa, um parente morto, e vem aquele espírito falar na boca de alguém, aquele lá não é o parente que morreu? Claro que não. Nós vamos entender isso aí. Aquele lá não é o teu parente que desceu à sepultura. O teu parente não sente nada. Ele não sofre, ele não sente dor, não sente fome, não sente sede. Enquanto ele estiver guardado na sepultura, no Sheol, ele não sentirá nada. Ele não sentirá nada. Ele só vai sentir alguma coisa quando ele voltar à vida, na ressurreição dos mortos, onde todos os seres humanos encontrarão com Yahushua HaMashiach, e ele julgará se aquele vai entrar na cidade santa ou se ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Olha só. Mas eu não vou para o céu, profeta? Claro que não. Me procura na Bíblia um lugar aonde o Eterno promete que você vá para o céu. Ah, mas o profeta, o sacerdote, o pastor, etc., que dá nome para tudo, disse que foi no céu e viu não sei quem lá no céu. Mentira. 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 Porque aquele que desceu à sepultura, ele está em estado de sono. Desde Adão, até no dia de hoje, quem desceu à sepultura está guardado, esperando o dia do grande juízo. Só tem um que ressuscitou até hoje. E que permanece vivo e que está à direita do Avinu Devah Shammai, o Pai Celestial, somente ele. Yahushua HaMashiach. É aquele que vive e que reina para todo sempre. Olha só. Aquele que desce à sepultura não volta mais. Mas então, profeta, quem é que fala na boca daquelas pessoas, ou através de um aparelho que fala ali, e aquele parente que faleceu? Vamos ver quem é essa pessoa, entre aspas, esta criatura abominável. Isaías capítulo 8, versículo 19, está escrito aqui, Yashliahu, Isaías capítulo 8, versículo 19. Vamos ver o versículo 8 também. 18 também. Capítulo 8, versículo 18. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Adonai, como sinal e maravilhas em Israel, no povo do Eterno, da parte de Adonai, Tzivaot, dos exércitos, que habita no monte Sião, que é uma representação do trono da glória, porque ele veio no monte de Sião, para o povo de Ahudim, para o povo de Israel. Então, o monte de Sião representa o local do trono da glória do Eterno, mas é um monte. O Eterno não habita lá no alto do monte. Você não vai subir no alto do monte lá, o Eterno vai estar lá. Não, ele vai estar, ele está no primeiro céu, ele está no céu, no Marom, na morada da glória do Altíssimo, onde está o trono da glória do Altíssimo, acima de todo o universo, acima de tudo. Olha só. E diz mais aqui. Quando vos disserem,
consultai os que têm espíritos familiares. Isso é uma classificação de Shedim, de demônios, chamado espíritos familiares. Essa categoria de entidades malignas, elas têm a capacidade de copiar a aparência física de um ser, de uma pessoa. Ele é como se fosse uma máquina de fazer xerox. Quando aquela entidade começa a andar com aquela pessoa, às vezes através de uma feitiçaria, até às vezes através de frequentar um centro espírita, ou até mesmo uma igreja determinadas aí, que tem muitas igrejas aí que são mais centro espírita do que até mesmo a maioria do centro espírita. Então, vamos dizer assim, quando você frequenta um lugar desse, que você chega lá, e aquele pseudo-sacerdote, apóstolo, bispo, etc., ele põe a mão na tua cabeça e começa a chamar espíritos imundos no teu corpo. Aquele que está no cemitério, aquele que está na encruzilhada, na Mata Virgem, na cachoeira. Meu irmão, minha irmã, se estas entidades estão lá na cachoeira, na Mata Virgem, na encruzilhada, no cemitério, que vá de lá para mais longe. Agora, você vai em determinada religião, igreja, você chega naquela pseudo-igreja, ou pseudo-carralo e congregação, e o sacerdote ou aqueles que ali trabalham dentro daquele local, põe a mão na sua cabeça e começa a chamar espíritos na sua vida. Eles não têm poder de tirar. Eles, no máximo, eles vão mascarar, eles vão ocultar em você aquela entidade. E esses espíritos familiares são justamente estas entidades que manifestam em pessoas. Esses espíritos familiares, eles manifestam em pessoas. Eles se escondem e eles começam a copiar aquela pessoa. A maneira de falar, o jeito de agir, a aparência física. Quando estas entidades vão até a pessoa, eles são uma montoeira de ossos. Eles são entidades que são só ossos, entre aspas. Mas conforme a pessoa vai fazendo uso de favores daquela entidade, como profeta que eu faço uso de um favor, de um Shedim, de um demônio? Quando você roga a praga, quando você amaldiçoa, quando você tem ódio, tem mágoa e você deseja o mal para alguém, quando você trata alguém com leviandade, você está usando favores. Olho grande, inveja, tudo isso são favores daquela entidade. Tem pessoa que tem esses espíritos familiares e esses espíritos anda com aquela pessoa e ela vai na casa de determinada pessoa e diz para ela, olha, que vaso bonito, que flor bonita, ou que animal bonito, e de repente aquela criatura ou aquela planta, ela seca. Porque quem matou aquela planta foi o espírito familiar que anda com aquela pessoa. Aquele espírito chamado espírito familiar, que a Sagradas Escrituras dá o nome para eles, espíritos familiares. Eles andam com aquela pessoa e copiam aquela pessoa. Como eles estão no mundo paralelo, eles não estão em estado de sono, essas entidades não descansam. Quando aquela pessoa morre, porque esses espíritos eles têm apenas uma missão, que é matar, roubar e destruir. Esses espíritos familiares, eles vão destruir principalmente aqueles a quem eles usam. Não pensa que Satã tem amor, piedade ou misericórdia de alguém, não. Se tem uma coisa que Satã não tem, é misericórdia. Yahushua HaMashiach, ele disse, Satã só vem para matar, roubar e destruir. Isso ele falava não só de Satã, mas ele falava de todas as entidades malignas. Só tem três coisas que eles fazem, que é matar, roubar e destruir. Só isso. Então, olha só. Quando vos disserem consultai os que têm espíritos familiares.
e os adivinhantes, os adivinhos, que chinreiam e murmuram entre os dentes. Você já viu que esses demônios eles não falam com clareza? Você que frequenta, você que gosta de ver o show da terça-feira lá, da igreja lá, sua lá, e aqueles demônios, aquela fila de demônio manifestado, e aquele... Eles chinreiam e murmuram entre os dentes, eles não falam nitidamente. Por que eles não falam com clareza? Porque eles não têm capacidade de copiar a voz daquela entidade, daquela pessoa que faleceu, com clareza. Então o que eles vão fazer? Eles vão falar de maneira que você ache que é o teu parente que faleceu, mas que na verdade são entidades. São espíritos malignos atuando e se passando por aquela pessoa, por um ser humano. Então olha o que está escrito aqui. Quando vos disserem consultai os espíritos, os que têm espíritos familiares. Os que têm espíritos que andam com eles, eles costumam dizer guia, né? É o meu guia, o protetor, e são demônios, são entidades que vão destruir essas pessoas, se elas não tiverem um encontro real e verdadeiro com Yahushua HaMashiach. Olha só, e diz mais aqui, consultai os espíritos, os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chinreiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Elohim a favor dos vivos? Interrogar-se-ão os mortos? Porque essas entidades, elas não têm corpo. Elas não estão em estado de sono, elas estão no mundo paralelo, elas estão entre o mundo dos mortos, que é o mundo do sono, e entre o mundo físico. Por isso que quando uma pessoa chamam essas entidades, ou fazem oferenda, eles conseguem abrir uma ruptura no mundo espiritual e trazer essas entidades. Essas entidades possuem alguém e se passam por pessoas. Através de rituais, através de oferenda, através de sacrifício, essas entidades saem do mundo, são conjuradas do mundo espiritual, elas vêm para o mundo físico e elas se passam por pessoas. Você já deve ter visto, fulano que, vamos dizer assim, morreu na época dos escravos. Fulano que era um malandro muito esperto e que se tornou o malandro, o espírito malandro que ajuda os bêbados, que ajuda quem tem vício e vive na jogatina. Não, são entidades, são demônios. Não são pessoas. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir novamente, a não ser no dia que Yahushua HaMashiach vai ressuscitar a todos e todos serão julgados, pois ele virá não como Salvador, mas virá como juiz. Desta vez que ele veio, a primeira vez, ele veio como Salvador. Ele disse, eu não vim para condenar o mundo, ainda que pudesse, mas eu vim para salvá-lo. Hoje ele é Salvador. Mas o dia que ele vier, ele vai vir como juiz. As entidades, os espíritos malignos, como está escrito lá em Apocalipse, o inferno, aonde será lançado os Hassatã, o falso profeta, os falsos profetas, a besta e todos aqueles que o seguiram. Você que vê esses vídeos aí na internet aí, de pessoas que vão nas casas abandonadas, onde tem entidade, onde tem espíritos. É o parente que morreu, é alma. Não é alma não. Aquilo ali é demônios. Eles confessam isso. E infelizmente essas pessoas que vão lá consultar essas entidades, elas estão cegas. Mas eles confessam que são shedins, que são demônios. Então foge disso. Foge disso. O teu parente não vai voltar. Enquanto não houver a ressurreição dos mortos, o teu parente não vai voltar. Nem para te dar recado, nem para falar com você, nem para aparecer para você, não de forma alguma ele vai voltar. Ou vai vir um anjo de Elohim
usando a aparência do teu parente para poder te dar um recado ou te acalentar de alguma forma, ou o que vai vir vai ser um shedim, um demônio, usando a aparência daquele teu parente para poder te enganar e muitas vezes até te levar, fazendo acreditar em coisas que não são verídicas e te levar para o inferno. Então toma muito cuidado. E se você vai em determinadas religiões, que lá eles consultam, eles fazem entrevistas com entidades, foge de lá o mais urgente possível, para que você não seja condenado e incluso nos seus pecados. Como está escrito em Apocalipse, em Guiliana, em Risaion, está escrito: sai dela, povo meu, para que não sejam incluído nos seus pecados. Se você frequenta essas religiões, foge de lá o mais antes, o mais rápido possível, para que você possa servir unicamente ao Elohim que dá vida aos mortos, ao Criador dos céus e da terra, e ter uma vida pacífica. E o meu parente que faleceu, foi salvo ou está condenado? Esta é a grande pergunta. Ninguém está apto para dizer isso. Ninguém está apto para condenar ou absolver ninguém. Ninguém pode dizer: fulano foi para o inferno, fulano, por mais bom ou mais ruim que aquela pessoa tenha sido. Como está escrito em Ezequiel, o capítulo 33. Se no último momento ele se arrepender, ele será salvo. Mas também se no último momento ele se desviar da palavra do Eterno, por mais que ele viveu uma vida reta, será condenado. Então ninguém pode dizer se aquela pessoa está no céu, ou porque não vão para o céu. Ninguém vai para o céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ou se aquela pessoa vai para a cidade santa, ou se aquela pessoa vai para o inferno, vamos dizer assim, na língua, no grego, o Sheol, o lago que arde com fogo e enxofre. Isso quem vai julgar é um só. Foi aquele que pagou o preço pela humanidade. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Yahushua HaMashiach, o único Salvador. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, eu libero sobre a vida de todos que estão assistindo esse vídeo uma bênção especial. Pois eu creio que através desse vídeo, essa pessoa teve a sua pergunta respondida. Porque infelizmente, há muitas pessoas, Pai, que são enganadas dentro das religiões, achando que aquilo ali é um parente, é um amigo. Assim como Shaul foi enganado quando ele procurou a feiticeira para conjurar a Samuel. Veio um demônio e o enganou. Porque quem procura essas coisas, Pai, são enganadas. Que elas vão sucessível ao erro. E elas são enganadas. Porque aquele que desceu à sepultura jamais tornará a subir. Ele não encontrará mais o seu próprio corpo, porque aquele corpo pecaminoso, aquele corpo se deteriorará na terra. A casa do Espírito se deteriorará na terra. Mas aquele que desceu à sepultura está num estado de sono. Por isso, Pai, eu quero te pedir neste momento, toca com o teu poder na vida desta pessoa, dando a ela o entendimento desta palavra, para que ela venha estar na tua presença e ser perfeita para contigo, e ter um coração voltado para a tua palavra, sem se desviar, sem se corromper, porque a tua palavra, meu Pai, é a verdade, e aquele que estão embaixo da autoridade da tua palavra, estão na verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim eu declaro todos abençoados, os doentes curados, o cativo liberto e o necessitado próspero, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba esta palavra. Receba e creia. E você vai estar livre e abençoado. Que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Elohim reina, o nosso Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom!
Shalom!